Tem crescido na internet a preocupação de será que vale a pena vir para os Estados Unidos em 2026? A verdade é que o número de pessoas que têm trazido informações que preocupam quem está no Brasil tem crescido. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por que essas pessoas têm dito que não vale a pena vir para os Estados Unidos em 2026? Eu, inclusive, gravar esse vídeo lá fora para vocês, só que começou a nevar e, cara, tá um frio danado. Então vamos ver se eu dou conta de fazer aqui da varanda. Mas olha só, a neve tá fraquinha. Não sei se você consegue ver, ó. Olha o gelo aqui. Tá só começando. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu fiz, o pessoal tava dizendo que o meu fundo aqui era um fundo verde falso, feito no computador, porque as folhas estavam todas laranjas e amarelas, estavam super bonitas. Agora elas já caíram, é verdade, mas para provar para vocês que eu tô na minha varanda, que isso daqui é a minha casa, olha só. E aqui a gente tem a churrasqueira que eu fiz com meu filho. Aqui a gente tem a mira que a gente usa para poder atirar com o brinquedinho dele. E aqui nós temos mais miras nas árvores que foram colocadas, os lugares que ele brinca, enfim, galera. Eu sei que vocês acompanham e vocês sabem que muitas pessoas que moravam aqui nos Estados Unidos ou até moram, que produzem conteúdo, elas não estão legalmente no país. Ou não entraram legalmente, ou ficaram ilegalmente, ou deixaram o status cair. E são pessoas que estão constantemente preocupadas em se tornarem alvo de ações do governo. Então essas pessoas que vinham há 2 anos atrás um ambiente extremamente propício para elas viverem o que elas queriam, porque o antigo presidente ele simplesmente não se importava muito com isso e as pessoas viviam ilegalmente na maior farra. Hoje elas precisam viver de uma forma muito mais atenta, arriscada e com muito menos liberdade. Inclusive, várias dessas pessoas, elas se alimentavam desse ecossistema aqui nos Estados Unidos, de chamar a atenção das pessoas, de vender serviço para quem vinha para cá, e elas ganhavam dinheiro com isso. Eu não tô falando de ninguém específico, isso daqui é uma coisa sistêmica. Quando as coisas começam a ficar menos propícias para qualquer um vir de qualquer jeito, e com intenções de fazer coisas que eventualmente não são permitidas, essas pessoas elas começam a se prejudicar e a perder eventualmente fonte de receita, e aí você soma isso ao medo pessoal do estilo de vida que elas estão vivendo, a insegurança ela explode. É verdade que o atual governo dos Estados Unidos ele apertou muito o cerco para essas pessoas. Por quê? A máxima desse governo é o seguinte: fizeram uma farra nos últimos anos, a gente precisa interromper isso e corrigir isso daqui para frente. Precisamos responsabilizar quem fez coisa errada e precisamos nos certificar de que quem tá vindo para cá tá fazendo a coisa certa e que não tá prejudicando o meu país. Me parece básico o suficiente. Talvez não seja essa a perspectiva sob a qual você olha o que está acontecendo em 2025. Eu já vou falar por que isso acontece. Me chamo Cris, aqui eu falo sobre a minha vida nos Estados Unidos, então se você gosta desse assunto, já clica aqui e se inscreve. Então sim, o governo apertou o cerco, as coisas não estão mais fáceis, a vida dessas pessoas ficou mais complexa e eles começaram a falar mal do que estava acontecendo aqui. E se eles já não tinham mais a mesma liberdade de viver o que eles viviam antes, a única consequência lógica é que eles começassem a produzir conteúdo para tentar ganhar atenção em cima disso. E aí, se você somar isso, o fato de que a mídia ela não tem nenhuma intenção de falar bem do governo atual, em hipótese alguma, e de que qualquer coisa que é feita, positiva ou negativa, é tratada da forma mais caricata e absurda possível, isso vai criando nas pessoas aquele sentimento de medo. Coisas que realmente aconteceram são contadas pela metade para poder fazer parecer muito pior do que é. Isso aconteceu para quem entrou ilegalmente, para quem estava como estudante, para pessoas até que tinham green card, mas verdade seja dita, eu como dono de uma empresa de vistos americanos, onde a minha empresa já mandou milhares de pessoas para fazer turismo e intercâmbio acadêmico e universitário nos Estados Unidos, posso afirmar que nenhum dos nossos clientes relatou qualquer tipo de problema, porque todos eles estavam fazendo as coisas certinhas. Mas não é isso que a mídia vai te contar. Ela vai pegar um grande número, vai simplificar a explicação e não vai te dar os detalhes do que aquelas pessoas que foram expulsas do país tinham feito de errado. E aí na cabeça de quem ouve se cria aquela mensagem de que o americano não tá recebendo bem pessoas de fora, de que eles não querem estrangeiros vindo pra cá, de que não se tem segurança de viver uma jornada aqui. E eu posso te afirmar que isso não podia ser mais mentira. E de forma bem prática, para não dizer que isso é totalmente errado, eu acho que sim, você não deve vir para os Estados Unidos em 2026 se você quer fazer a coisa errada. Se você está pensando em fazer as coisas sem autorização, se você está pensando em entrar com várias intenções futuras e mentir para o governo que não é esse o teu objetivo, o cenário ele não podia ser mais desfavorável para isso. E se esse é o seu projeto, não venha para os Estados Unidos em 2026. Mas se não é isso que você quer, me fala se isso daqui, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em 2025, que é previsto que se intensifique para 2026, te agrada. Você sabia que em 2025 o índice de homicídio nos Estados Unidos ele caiu mais de 20% e chegou ao menor índice da história do país? Ou seja, com todas as medidas que o governo está tomando e com a aplicação da lei com muito mais intensidade, os Estados Unidos hoje
é o país mais seguro que ele já foi em toda a sua história. A mídia não vai falar sobre isso. Quando o Donald Trump ele foi presidente da última vez, ele entregou o país com uma inflação de um pouco mais de 1%. No governo Biden, a inflação ela bateu um pico de até 9,1%. E hoje, em 2025, com menos de um ano de governo, a inflação ela já caiu para 3%. Inclusive, tem alguns estados em que a gasolina ela já está abaixo de $2 por galão, o que era completamente inimaginável há um ano atrás. Um outro dado, a Bolsa de Valores está batendo recordes. Nos últimos 6 meses, entraram 0 imigrantes ilegais pela fronteira. Quem vai achar isso daqui ruim? Eu acho completamente louco você achar que as pessoas entrarem num país sem verificação é ruim em qualquer sentido. O país só é um país se ele tiver uma fronteira que é respeitada e que pessoas solicitam para entrar. Então, até onde eu sei, esse é o menor índice de pessoas cruzando a fronteira ilegalmente na história dos Estados Unidos. Que bom, né? Eu sei que esse é um assunto pesado e que divide muitas opiniões, e eu não quero ficar trazendo isso no canal o tempo inteiro porque é um assunto mais denso, sabe? Mas eu queria saber de você de verdade e, com todo respeito, comenta aqui qual que é a tua opinião sobre isso. Você acha que esse é um caminho positivo e que te inspira a pensar em vir para os Estados Unidos por achar que o país ele tá voltando a ser o que ele era e tá evoluindo? Ou você acha que isso é negativo e que o país ele devia abrir as portas, deixar as pessoas entrarem, ser extremamente mais flexível em relação às pessoas estarem trabalhando com autorização ou não, as pessoas estarem legalmente no país ou não? Enfim, comenta pra mim que eu queria realmente saber a opinião de vocês. E óbvio, se você gostar desse tema e tiver alguma ideia de vídeo, pode comentar também das sugestões de vocês que eu gravo meu conteúdo. Então, eu vou tentar fechar a minha opinião central aqui, mas eu acho que o momento para se vir para os Estados Unidos, ele é excelente. E eu arrisco dizer que é o melhor momento dos últimos 20 ou 15 anos. Quem vem para os Estados Unidos está em busca de oportunidades melhores ou de uma vida melhor. E você não encontra isso no meio do caos como você encontra isso no meio da ordem. Você não encontra isso com a inflação explodindo. Você não encontra isso com a violência crescendo. Você encontra isso com segurança, com uma economia estável, com um país respeitado. E quando eu penso em 2026, eu acho que ele é um momento incrível para quem quer fazer a coisa certa. Para a pessoa que quer imigrar, cara, eu falo isso o tempo inteiro, fala com um advogado de imigração e entende as suas opções. Para quem quer passear nos Estados Unidos, nada mudou. Aplica para o visto de turismo. A minha empresa pode ajudar você. A melhor empresa de aprovação de vistos americanos do Brasil. Quem quer morar legalmente enquanto estuda, seja porque está estudando inglês ou porque está fazendo uma graduação ou uma pós-graduação que permitem trabalhar legalmente enquanto estuda, fala com a minha empresa também, tem um link aqui na descrição, clica, preenche o formulário, fala com o meu time, fala, ouvindo o vídeo do Chris, eu quero estar nos Estados Unidos em 2026 e eu quero fazer as coisas certas. Esquece esse negócio de jeitinho brasileiro, faz as coisas corretamente, se planeja direito, entende os seus objetivos, entende qual é o visto que vai te permitir colocar isso aqui em prática. Esquece a ideia de vir como um turista para mudar o status. Se você quer estudar, já vai como estudante. Não minta na entrevista. Se você tem parentes nos Estados Unidos ou está preocupado com algum ponto do teu perfil que não é tão forte, se prepara para tentar minimizar o efeito disso, mas não estraga o teu futuro com os Estados Unidos tentando mentir numa entrevista para ver se aumenta a sua chance de aprovação. Você vai ficar preocupado, será que eles sabem? Você não vai nem conseguir performar corretamente na entrevista porque você está tão preocupado em ser pego. Mas acredite, na Move, nós temos uma máxima que é que a verdade ela sempre importa. E é sempre com a verdade que a gente ajuda as pessoas e tantas milhares de pessoas a viver uma jornada nos Estados Unidos. E isso pode ser possível para você também. Mas vem com a cabeça certa para que você viva uma experiência legal, para que você não se frustre e principalmente que você não viva com medo. Pessoal, é isso, vai encerrando por aqui. Inclusive, muitas pessoas no último vídeo que eu falei sobre a minha vida no interior pediram que eu falasse um pouco sobre a vida off-grid, que é aquela pessoa que está desconectada do sistema. Tô preparando um vídeo para vocês sobre isso, vai ser incrível. Não deixa de se inscrever para vocês não perderem, beleza? Inclusive aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz há mais ou menos um ano. Algumas coisas já melhoraram em relação a, inclusive, ao que a minha empresa oferece, mas vai lá que vocês vão adorar entender, que é sobre qual é o visto mais rápido e barato de tirar, que dá a possibilidade de trabalhar legalmente e que mais aprovou em 2025 e acreditamos que em 2026 também. Obrigado pela presença de vocês, eu sou o Chris, um abraço e até mais.